A legislação trabalhista brasileira busca proteger o trabalhador em diversas situações, assegurando que suas funções e salários estejam de acordo com as atividades que efetivamente desempenha. No entanto, na prática, algumas distorções podem ocorrer, como o acúmulo de função, o desvio de função e a necessidade de buscar equiparação salarial. Além disso, existem situações em que o trabalhador pode substituir outro, seja em casos de morte ou férias, o que pode gerar dúvidas sobre a remuneração devida. Acúmulo de função. O que é acúmulo de função? O acúmulo de função ocorre quando um trabalhador, além de desempenhar as funções pelas quais foi contratado, passa a exercer outras funções adicionais, de forma contínua e regular, que não estavam previstas em seu contrato de trabalho. Esse acúmulo de funções pode resultar em um aumento de responsabilidades e, consequentemente, o trabalhador tem direito a uma remuneração adicional. O que pedir em uma reclamação trabalhista por acúmulo de função? O que pode ser solicitado em uma reclamação trabalhista por acúmulo de função? Em uma reclamação trabalhista por acúmulo de função, o trabalhador pode requerer diferenças salariais em solicitar o pagamento proporcional ao acréscimo das funções adicionais desempenhadas. Adicional por acúmulo de função ao plus salarial. Embora a legislação não preveja um percentual fixo, o trabalhador pode solicitar uma remuneração justa, proporcional à complexidade e à carga de trabalho das funções acumuladas, conforme o artigo 456 da CLT. Reflexos nas verbas trabalhistas e nas diferenças salariais devem ser refletidas em outras verbas trabalhistas, como o 13º salário, férias mais 1/3, FGTS e verbas rescisórias. Juros e correção monetária e aplicação de juros e correção monetária sobre os valores devidos. Exemplo prático: João é contratado como recepcionista em uma clínica, mas além de atender o telefone e receber clientes, passa a cuidar do controle financeiro e da agenda dos médicos. Como essas tarefas não fazem parte de seu contrato original, João pode entrar com uma reclamação trabalhista pedindo um adicional por acúmulo de função e o reflexo desse adicional nas demais verbas trabalhistas. O desvio de função ou o que é desvio de função? Quando o trabalhador passa a realizar, de forma contínua, atividades diferentes e de maior responsabilidade em comparação àquelas para as quais foi contratado, sem receber a remuneração adequada ao novo cargo ou função. O que pedir em uma reclamação trabalhista por desvio de função? Em uma reclamação trabalhista por desvio de função, o trabalhador pode requerer diferenças salariais, o pagamento da diferença salarial correspondente ao cargo efetivamente exercido. Reconhecimento da nova função e a formalização do reconhecimento da mudança de função e o pagamento retroativo das diferenças salariais. Reflexos nas verbas trabalhistas e nas diferenças salariais devem ser refletidas em outras verbas, como o 13º salário, férias mais 1/3, FGTS e verbas rescisórias. Juros e correção monetária e aplicação de juros e correção monetária sobre os valores devidos. Exemplo prático: Maria foi contratada como assistente administrativa, mas, ao longo do tempo, começou a assumir as funções de gerente, supervisionando uma equipe e tomando decisões importantes. Sem receber o salário de gerente, Maria pode entrar com uma reclamação trabalhista pedindo o pagamento das diferenças salariais, o reconhecimento da nova função e os reflexos nas verbas trabalhistas. Equiparação salarial. O que é equiparação salarial? A equiparação salarial é o direito do trabalhador de receber o mesmo salário que outro empregado que exerce as mesmas funções e atividades, com a mesma complexidade, na mesma empresa, no mesmo local e com diferença de tempo de serviço inferior a 2 anos. A equiparação é garantida pelo princípio da isonomia previsto no artigo 461 da CLT. Quais são os requisitos para a equiparação salarial? Para que haja equiparação salarial, é necessário que as funções desempenhadas pelos trabalhadores sejam idênticas. Os trabalhadores estejam sob o mesmo empregador e no mesmo local de trabalho. A diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. A empresa não tenha um plano de cargos e salários devidamente homologado. O que pedir em uma reclamação trabalhista por equiparação salarial? Em uma reclamação trabalhista por equiparação salarial, o trabalhador pode requerer diferenças salariais, o pagamento da diferença entre o salário recebido e o salário devido em razão da equiparação. Reflexos nas verbas trabalhistas, o pagamento das diferenças salariais refletindo em outras verbas, como o 13º salário, férias mais 1/3, FGTS e verbas rescisórias. Pagamento retroativo, em solicitação de pagamento das diferenças de forma retroativa desde o início das atividades equiparáveis. Juros e correção monetária e aplicação de juros e correção monetária sobre os valores devidos. Exemplo prático: Lucas e Tiago são técnicos de manutenção em uma fábrica, com as mesmas responsabilidades e desempenhando as mesmas tarefas. No entanto, Lucas recebe um salário menor que o de Tiago.
Lucas pode entrar com uma reclamação trabalhista solicitando a equiparação salarial e as diferenças salariais desde o momento em que começaram a realizar as mesmas funções, além dos reflexos nas verbas trabalhistas. Substituição por morte de empregado. O trabalhador que substitui outro em caso de morte tem direito ao salário equivalente ao do antecessor? Sim. Quando um empregado substitui outro que faleceu e assume permanentemente suas funções, ele tem direito ao salário equivalente ao cargo substituído, conforme a súmula 159 do TST. Essa substituição definitiva garante ao trabalhador os mesmos direitos salariais que o falecido exercia. O que pedir em uma reclamação trabalhista por substituição em caso de morte? O que pode ser solicitado em uma reclamação trabalhista por substituição em caso de morte? Em uma reclamação trabalhista por substituição em caso de morte, o trabalhador pode requerer diferenças salariais, o pagamento das diferenças entre o salário recebido e o salário correspondente ao cargo substituído. Reconhecimento da nova função, o reconhecimento formal da nova função e o pagamento retroativo das diferenças salariais. Reflexos nas verbas trabalhistas e nas diferenças salariais devem refletir em outras verbas, como o 13º salário, férias mais 1/3, FGTS e verbas rescisórias. Juros e correção monetária e aplicação de juros e correção monetária sobre os valores devidos. Substituição por férias de empregado. O empregado que substitui outro durante o período de férias tem direito a receber o salário do substituído? A substituição temporária e não meramente eventual, como ocorre quando um empregado está no seu período de férias e outro empregado substitui por tempo determinado, faz jus ao mesmo salário do substituído pelo período em que perdurar a substituição, conforme a súmula 159 do TST. Chegamos ao fim de mais um conteúdo sobre direito do trabalho, onde exploramos as diferenças entre acúmulo de função, desvio de função, equiparação salarial e as situações de substituição por morte e férias. Se você se identificou com algum dos exemplos que trouxemos ou conhece alguém que esteja passando por algo parecido, é fundamental procurar o suporte de um advogado trabalhista para garantir que seus direitos sejam devidamente respeitados. Lembre-se de que o trabalhador não pode ser explorado e merece ser remunerado de forma justa pelas funções que exerce. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem possa precisar dessa informação.